Muito boa noite para você, amigo telespectador do Roda de Entrevista. O nosso assunto hoje é meio ambiente. E o nosso convidado especial para falarmos sobre o meio ambiente é o professor Antônio Pascoaleto, ele que é engenheiro agrônomo, especialista em engenharia ambiental e recursos hídricos. Em pauta, é lógico, recursos hídricos, a destinação de resíduos sólidos, ocupação do solo e, principalmente, a vida no nosso planeta. Dependemos do meio ambiente. Professor, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito participar do Roda de Entrevista. Boa noite, Enzo. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. E com a gente aqui ajudando na entrevista com o professor Antônio Pascoaleto, o Helder Dias, ele que é do jornal Opção. Helder, muito obrigado, boa noite por ter aceito o convite, muito obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês e só lembrando a memória do saudoso Reinaldo Rocha, que várias vezes me chamou, eu estive com ele aqui para algumas entrevistas e a minha colega de jornal, irmã dele, Ana Cláudia Rocha, que foi minha colega, e sentindo muito o passamento dele ainda, mas a vida continua, né? Com certeza, em nome de toda a equipe do Roda de Entrevista de toda a Brasil Central, agradeço essa lembrança pelo Reinaldo, que por aproximadamente 12 anos esteve nesse lugar que hoje eu tenho a honra de estar. E completando a mesa, Emerson Kran, nosso colega aqui do Núcleo de Produção da TV Brasil Central, apresentador do Conexão Ambiental, com uma boa novidade, né, Emerson? Uma novidade, claro, vamos reestrear o Conexão Ambiental na TBC, ele já existe nas rádios Brasil Central e RBC FM, às sextas-feiras, às 8 da manhã, e agora estamos prontos para reestrear na TV Brasil Central na próxima terça-feira, às 19 horas. Então, daqui uma semana exatamente, uma semana, se Conexão Deus quiser. Ambiental, com certeza. Bom, olha só, o perfil do professor Antônio Pascoaleto, eu vou resumir porque é muito grande. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre pela Universidade de Viçosa, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Viçosa, Minas, doutor pela Universidade de Viçosa, professor titular da PUC Goiás, foi coordenador do curso de Engenharia Ambiental, coordenador do mestrado lá na PUC, professor do IFG Goiás, representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Meia Ponte, membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e por aí vai, né? Um currículo extenso e gabaritado. Professor, primeira pergunta, notícia recente, fresquinha, ampliação do parque lá da Chapada dos Guimarães, do Chapada dos Veadeiros, né? Ampliado de 65 mil hectares para 240 mil hectares. É uma boa notícia isso para nós goianos? Sim, e uma boa notícia para o Cerrado, uma vez que o Cerrado, dentre estes espaços de conservação no Brasil, é o que menos unidade de conservação tem, frente à Amazônia, frente à Mata Atlântica. Então, a ampliação do parque também é um indicativo que nós podemos preservar áreas, inclusive com biodiversidade. E, acima de tudo, em torno dessas áreas de proteção integral, é possível que se estabeleçam mais reservas particulares do patrimônio natural. Professor, mesmo com essa problemática das indenizações, que a gente sabe que desde a criação do parque em 1961 ainda há problemas com as indenizações. Esses problemas podem se arrastar com esta ampliação? A sociedade tem que compreender que a questão ambiental ela se torna prioritária dentro das demandas globais. E o pagamento por serviços ambientais também inclui, muitas vezes, desapropriação de áreas que poderiam ter destino para a agricultura. Isso é um custo para a sociedade e uma demanda para os estados, para os gestores operacionalizarem. A gente sempre, quando pensa no Cerrado, é uma mentalidade muito recente essa de proteção. A gente tem o Cerrado, até uma década atrás, era visto como um mato, simplesmente, algum lugar onde você podia simplesmente tratorar. Um mato feio retorcido, isso. Né? E essa preservação é um sentimento ainda muito recente. Nós ainda temos chance de salvar o Cerrado, professor? O Cerrado, pela sua característica de árvores tortuosas, esparsas, né,
sem muitas folhas e mais raízes, ele sempre despertou a cobiça e a facilidade de ser aproveitado como área de agricultura e pecuária. Desta forma, ele não foi visto como um bioma, e tampouco como uma área de preservação, e sim como uma área de expansão agrícola. Agora, o Cerrado ele guarda a biodiversidade de fauna, de flora, e é nascente de recursos hídricos. Nós temos aqui em Brasília o Parque das Águas Emendadas, onde as águas nascem para o Rio São Francisco, para o Araguaia, para o Tocantins e para a Bacia do Paranaíba. E uma série de espécies que são típicas do Cerrado, como o lobo-guará, espécies que são patrimônio, inclusive, que é o piqui, aqui em Goiás, que nós utilizamos, que muitas das quais dão origem a uma série de produtos fármacos, e inclusive de alimentação, e empresas que se aproveitaram dessa biodiversidade para, inclusive, gerar receita e renda. O que é preciso, sim, é explorar mais com pesquisa todas essas opções que o Cerrado nos oferece para que a gente possa dar o destino adequado para as áreas, que nem sempre é a agricultura e a pecuária. As áreas degradadas, elas são passíveis de recuperação? Por exemplo, uma área que já sofreu correção de calcário para a agricultura, ela pode ser recuperada com a vegetação original? Você acredita nisso? O Cerrado ele tem uma capacidade de resiliência muito forte. Essa resiliência seria a capacidade dele se restabelecer na área. Por isso ele sofreu um processo de evolução de milhões de anos, se adaptando à condição de queimadas, rebrota. As árvores elas têm um suber, elas são suberificadas justamente para resistir ao fogo. O que é aquela casca grossa? Aquela casca nas laterais. As folhas elas são mais quebradiças e secas justamente por causa que elas suportam o calor e resistem ao fogo. Então essa capacidade de rebrota é importante, mas ela não é só nas plantas, também é na semente. A semente ela sofreu um processo de evolução para permanecer no solo e suportar 6 meses sem água, sem chuva. Então a resiliência do Cerrado é uma característica extremamente importante que você não encontra na floresta amazônica e você não encontra na Mata Atlântica. É uma peculiaridade do Cerrado. Agora, claro, essa adaptação também se deu num solo com pH mais ácido, é um solo com menor potencial, digamos, de uso de nutrientes, mas quando se entra com a agricultura, se faz calagem, se faz adubações, você melhora o solo para uma condição agrícola, mas ele não é um ambiente favorável a essas espécies do Cerrado. Entretanto, se você deixar aquele solo justamente parado, com o tempo, a própria vegetação do Cerrado ela se restabelece. Se restabelece pela germinação das próprias sementes que estão no banco de sementes do solo, ou se o ser humano quiser contribuir, muitas vezes ele acaba cercando a área para evitar a circulação de animais como o gado, que possam comprometer o desenvolvimento daquelas espécies. Professor, mas agora fazendo uma pergunta, digamos que é um discurso de quem defende essas grandes fronteiras agrícolas, né? A gente viajando aqui pelo sudoeste do estado, a gente vê extensões enormes de monocultura, enfim, que isso gera divisas, gera emprego e produz alimento. Ou seja, seria preciso, pegando, digamos assim, um discurso de quem defende esse ponto de vista. Como é que o senhor analisa isso? As grandes produções de trigo, de soja, etc. Correto. Nós precisamos produzir alimentos para a humanidade. Só que nós temos duas opções. Uma, expansão horizontal da agricultura, desmatando novas áreas. Uma segunda opção seria a melhoria da produtividade, seria o aumento da produtividade por unidade de área. E isso é possível com investimento em pesquisas, melhoramento genético e fertilidade do solo. Hoje nós temos no Cerrado 100 milhões de hectares que são áreas degradadas. E que muitas vezes a gente coloca apenas um boi, uma unidade animal por hectare, quando na verdade nós poderíamos colocar 4, 6, 10, ou às vezes até produzir carne em confinamento mesmo. Então isso também precisa de manejo. Manejo muitas vezes é o próprio rodízio, piquetes, técnicas que são aplicadas na pecuária ou na própria agricultura mesmo, onde você faz rotação de culturas, melhoria das pastagens, investimentos que requerem estudos, pesquisas, mas também, por parte do setor agropecuário, uma preocupação, porque nós estamos, na verdade, com poucas áreas para degradar.
A gente tem que preocupar em que elas não degradem, porque o custo da recuperação é muito caro. Um exemplo disso não precisa ir muito longe. Nós temos no Rio Grande do Sul o deserto de Alegrete, que surgiu justamente porque se foi plantar soja numa área que não era apropriada para o plantio da soja e se trouxe para a superfície areia. Com o vento do minuano surgiram os desertos de Alegrete. Se nós continuarmos uma exploração excessiva do solo, algumas regiões do Cerrado podem desertificar. Professor, a floresta amazônica teve o seu momento, né, de grandes campanhas no passado recente, né, e teve como mote dessas campanhas, inclusive na Europa, Estados Unidos, o fato de ser uma grande floresta tropical, o pulmão do mundo, milhares de rios, enfim. Se eu fosse sugerir ao governo do estado uma campanha, uma grande campanha, o que eu usaria para sensibilizar as pessoas, assim como a população, né, tanto brasileira quanto a comunidade internacional, foram sensibilizadas com as campanhas da floresta amazônica, aqui no Cerrado? O que eu poderia destacar? Bem, o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo e assim é definido porque ele tem um sistema radicular para buscar água em grandes profundidades. Então essa característica típica do cerrado é uma coisa importante para despertar a população, para não olhar a superfície, mas olhar o que está embaixo da terra. Isso permite justamente que você contribua para o ciclo hidrológico. Nós estamos no plano alto, que seria o Planalto Central. O plano alto é a nascente de vários córregos que abastecem bacias hidrográficas no Brasil inteiro. Então, uma das preocupações muito graves que a gente deve ter aqui para o Cerrado brasileiro é que nosso futuro nos aguarda com pouca água. Isso da humanidade toda, né? Da humanidade toda, mas mais grave no Cerrado, porque à medida que nós desmatamos a Amazônia, nós não trouxemos os rios voadores, que são as nuvens que trariam água para precipitar aqui no Centro-Oeste. Se nós eliminamos o Cerrado, nós eliminamos a possibilidade que as plantas têm de fazer o processo de transpiração. As plantas transpiram 99% da água que elas absorvem. E aí entra uma característica importante. Se você tira a planta, você também não consegue infiltrar a água com facilidade, porque a gota da água cai na superfície da folha, escoa pelo pecíolo, chega no tronco e lentamente ela se infiltra no chão. Mas principalmente o processo de transpiração que permite que ocorram precipitações mais frequentes. Essa é uma das principais preocupações que eu diria do Cerrado. Mas afora esta, eu diria a biodiversidade, a especificidade das espécies que convivem num ambiente mais aberto. E aí você pega uma série de serpentes, onde pode ser patenteados uma série de produtos, fármacos, que é típico de espécies aqui do Cerrado brasileiro, ou outros tipos de animais. E da flora. Nós tivemos algumas empresas que se destacaram no Brasil. Quem hoje não chupa um picolé do Cerrado, com seus sabores, e pode ter uma série de outras utilidades. Quem já não experimentou um bolo de jatobá, rico em cálcio, excelente para a mulher quando ela está grávida, né? Então existem algumas particularidades típicas do Cerrado que elas devem ser preservadas. Ok, vamos então para o nosso primeiro intervalo. Voltamos daqui a pouquinho conversando com o professor Antônio Pasqualeto sobre essa questão de meio ambiente, que é vida para nós, né? Voltamos em instantes. O convidado especial desta noite do Roda de Entrevista é o professor e ambientalista Antônio Pasqualeto. Falamos muito de Cerrado no bloco passado e tem pano para manga, né, fazendo um trocadilho. Professor, notícia recente chegou agora, Goiás tem mais 2 reservas ambientais. São as reservas particulares do patrimônio natural, o RPPNS, que são de Cômodo e Diamante, que somam 539 hectares, estão localizadas no município de Alto Paraíso. Parece que essas reservas é a própria iniciativa privada, o proprietário que cria essa reserva. Conta pra gente, o que o senhor sabe disso? Isso é importante para o meio ambiente? Em 2000, depois de 10 anos transitando no Congresso, se aprovou o SNUC, que seria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E de lá para cá, na verdade, o sistema ele não conseguiu ser todo estruturado, mas dentro dele existem as unidades de proteção integral e uma série de classificação, inclusive as unidades estaduais, as municipais e as RPPNs. Eu vejo as RPPNs como uma excelente alternativa para a gente proteger áreas, principalmente por serem
passadas a outras gerações e serem possíveis de exploração por parte de seus proprietários. Exploração, obviamente, com planos de manejo, mas eu vejo como uma coisa também muito importante. Costuma-se dizer que o que é de todos não é de ninguém. Então, muitas das unidades de conservação de proteção integral, como a própria Chapada dos Veadeiros, o Parque das Emas, elas necessitam de fiscalização, mas nem sempre nós temos os recursos apropriados. E as zonas de amortecimento que deveriam haver no entorno nem sempre existem, porque a soja chega até as proximidades. Então as RPPN elas podem ser uma excelente alternativa para você ampliar os fiscais ambientais com proprietários, onde vão obter lucro em cima dessas Ele pode propriedades. explorar comercialmente. Ele pode explorar comercialmente, respeitando um plano de manejo. Essa exploração é uma forma também de conservar, preservar? É uma forma de conservação porque você evita a penetração dentro das unidades de conservação e ele acaba, ao obter lucro, garantindo então qualidade de acesso aos turistas e recebendo uma receita pela preservação ambiental. Seria uma modalidade até inteligente que hoje nós costumamos falar, que seria o princípio do preservador-recebedor. Existe o princípio do poluidor-pagador, que é um princípio de punir, aquele que pune, aquele que polui paga. Mas a tendência é que a gente consiga estimular as pessoas a preservarem e a sociedade arcar com alguns custos dessa preservação. Seria o princípio preservador-recebedor. Que é o caso, por exemplo, a gente falando da questão da água, o projeto da CECIMA, da CECIMA e da Saneago, né, que é o produtor de águas. Produtor de água, e ele tem um orgulho muitas vezes de produzir água, porque ele preserva áreas, melhora o volume de água, seria a quantidade, ou melhora a qualidade disponível desta água. E ele vai ser premiado, obviamente, as fontes de recursos são as mais diversas, entre as quais os comitês de bacia hidrográficas, eles estabelecem a possibilidade de cobrança dos recursos hídricos enquanto um recurso da natureza. E dessas fontes, do setor hidroelétrico também, você cria fontes de recurso para fazer o pagamento ao produtor de água. Professor, pagar por serviços ambientais num país como o nosso, né, em que projetos e programas são descontinuados, né, não seria assim, uma inteligência melhor assim, buscar outras estratégias do que, por exemplo, o recurso acaba, e aí? Certo. É bom lembrar que nós estamos dentro de um sistema capitalista. E no sistema capitalista, se costuma dizer que, em economia, tudo que é escasso gera valor. Eu, como engenheiro agrônomo, eu aprendi a atribuir valor à terra nua. A terra nua é aquela terra que foi desmatada, foi destocada, se gastou combustível, horas de trabalho e ela valia mais do que uma área que tinha uma mata virgem preservada. Se nós não atribuirmos valor às questões ambientais, à simples existência de uma cachoeira pela presença dela, as pessoas vão quantificar quanto de energia aquela cachoeira vai gerar. Então a gente tem que encontrar formas de valoração ambiental e nestas formas de valoração ambiental a sociedade vai ter um custo, claro, mas é o custo dos serviços ambientais prestados, porque aquela mata virgem vai nos fornecer oxigênio, umidade, maior quantidade de precipitações, biodiversidade, ambientes de qualidade de vida que não se tem muitas vezes no espaço urbano, porque a gente deixa a cidade sem árvores, né? E se transforma em verdadeiras ilhas de calor. Seria uma compreensão da sociedade e, ao mesmo tempo, uma forma de você desenvolver um capitalismo natural, inserindo a vertente ambiental com seu devido mérito e valor dentro do sistema. Mas, vai lá. por exemplo, o próprio fazendeiro, o sitiante ali, preservando nascentes, cuidando da mata, ele já não tem ali, por exemplo, a própria água que ele se serve dela, polinizadores e outros itens, isso já não é uma valoração, e aí faltaria nós, educadores, governo, mostrar isso de forma mais clara também? Certo, você colocou um assunto bom. Existe a responsabilidade legal.
Eu não vou pagar para um produtor pela obrigação que ele tem de preservar as áreas de preservação permanente e a obrigação da reserva legal que está estabelecida em lei, que seria o mínimo definido. Eu posso pagar aquilo que ele for agregar a mais do que já é obrigação dele manter. Então, nós não vamos, obviamente, pagar por obrigações que são a própria permanência daquele serviço que está contido na lei. A gente vai pagar por aquilo que ele acrescer aquele fator ambiental. Agora, nós estamos falando agora há pouco, né, das RPPNs, né, que são as reservas particulares, ou seja, eu tenho a minha propriedade, eu resolvo colocar ela para ser uma reserva. Agora, a sua opinião sobre esses grandes parques que estão nas mãos do poder público, né? Eles têm que continuar nas mãos do poder público? Tem gente que defende, por exemplo, no estado de São Paulo, se eu não me engano, muitos parques aí já urbanos, o governo do estado está passando para iniciativa privada. Qual que é a sua opinião nesse sentido? Eu tive a felicidade de ser indicado pelo reitor da PUC para participar junto com o professor Altair da Câmara Técnica Federal de Compensação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, onde foram definidas algumas diretrizes na constituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Há muito recurso muitas vezes de multas, autuações de grandes empreendimentos que têm que pagar as cotas ambientais. Só que esse recurso ele não chega ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E também o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele ainda não se estruturou como o SISNAMA, como o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Eu penso que é um caminho sem volta. Há aqueles que discordam, aqueles que concordam. Caminho sem volta à privatização? Seria a terceirização de uma série de unidades de conservação. Começou realmente em São Paulo e vai chegar em Goiás. Agora, como que nós vamos gerenciar isso? O Estado ele não vai dar conta de gerenciar todas as unidades de conservação. Então, ele vai acabar optando por, muitas vezes, terceirizar essas unidades dentro de uma concessão de uso por um determinado prazo. Obviamente, o que é interessante nesses contratos? Que você estabeleça como que essas unidades vão ser gerenciadas e qual que vai ser a disponibilidade e as cotas que vão ser oferecidas às sociedades. Sejam os pesquisadores, sejam as escolas que podem frequentar, a infraestrutura que se vai utilizar e os limites de capacidade de carga e uma definição de um plano de manejo apropriado para que o Estado possa ser beneficiado, mas também a sociedade não possa ser prejudicada. Só que o que é de todos não é de ninguém. Então é uma tendência natural do Estado terceirizar essas unidades de conservação. Possivelmente a caminho no estado de Goiás. O senhor esteve à frente há muito tempo no Comitê da Bacia do Rio Meia Ponte e a gente tem essa mesma história do que é de todos, não é de ninguém, em relação a um rio, a uma água, né? O rio Araguaia também é um patrimônio goiano, se diz, né? Mas o rio está sendo apropriado por propriedades no território goiano, já são, se não me engano, parece que mais de centenas de quilômetros de canais já do rio Araguaia escoando, retirando água do leito do rio que divide Goiás e Mato Grosso para fazendas e para agricultura em geral, né, para irrigação. E esse processo tem como a gente tentar combinar o capitalismo, a produção, não prejudicar a safra ou os agricultores e conciliar isso com a questão ambiental? É necessário. E como é que a gente vai fazer isso? Em 1997 foi criada a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei 9433. Ela estabelece alguns princípios importantes, que a água é um patrimônio de todos, é um bem de todos, ela é finito, portanto dotada de valor econômico, uma série de princípios que nortearam a lei, mas também estabeleceram alguns instrumentos importantes. E aí dentro desses instrumentos, para você fazer a implementação e a gestão dos recursos hídricos, está, primeiro, os planos de recursos hídricos. Os planos nacionais, os planos estaduais e os planos por bacia hidrográfica. O estado de Goiás, inclusive, está finalizando o plano estadual de recursos hídricos, está praticamente concluído em vias de transformação em lei.
Além disso, você tem um instrumento da outorga, a concessão de uso. E esta outorga precisa melhorar os processos para que você tenha mais eficiência e efetividade da própria lei. O terceiro fator, que não existe em Goiás ainda, mas está a caminho, é a cobrança da água enquanto um recurso da natureza. Hoje nós pagamos a água pelo tratamento, mas não enquanto um recurso da natureza. E a bacia do Rio Paranaíba, onde o comitê está mais avançado, já estabeleceu no plano de bacia a possibilidade de cobrança e já foi aprovado pela Agência Nacional de Águas. Então, possivelmente, num prazo de alguns anos, aí nós vamos ter a cobrança. Afinal de contas, nós residimos no condomínio da bacia do Rio Meia Ponte, que é um afluente da bacia do Rio Paranaíba. Um outro fator importante é o enquadramento dos corpos hídricos, porque o enquadramento dos corpos hídricos, ele permite você definir qual a qualidade daquelas águas que você deseja para aquele rio. Enquanto os rios não são classificados, a gente chama eles todos de classe 2. Mas, na verdade, se nós quisermos uma água de melhor qualidade, nós vamos ter que manter as matas ciliares, a gente vai ter que evitar assoreamento, vai ter que melhorar a disponibilidade da água e evitar também de jogar esgoto in natura, sem um tratamento adequado dentre essas atividades. E, por fim, o sistema de informação. Porque o sistema de informação, ele permite que você distribua a responsabilidade pela sociedade. Não dá para dizer que o produtor é o único culpado, o industrial único culpado. Na verdade, todos nós somos responsáveis e por isso surgiram os comitês de bacia hidrográfica. E os comitês de bacia hidrográficas têm representação dos 3 setores. Bom, vamos para mais um intervalo, voltamos em instantes na entrevista com o professor e ambientalista Antônio Pasqualito. Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta semana tem como convidado especial o professor e ambientalista Antônio Pasqualito. No bloco anterior, o nosso colega Emerson Kran, apresentador do Conexão Ambiental, que volta na próxima semana, né, Emerson? Estava com uma pergunta pronta para o professor. Vai lá. Professor, falando ainda sobre recursos hídricos, privatização dos recursos hídricos, é fantasia ou é possível visualizar no futuro próximo que isso vai ser factível? Inclusive, aí não sei se é boato ou não, com a questão sobre o aquífero Guarani. Bem, quem legisla sobre recursos hídricos é a União e os estados. O município não legisla e prefeito nenhum é dono de rio, tampouco os proprietários rurais que ficam brigando por divisa no meio do rio. As divisas no futuro vão ser as cordilheiras, os divisores de água. E um quarto poder seria, então, os comitês de bacia hidrográfica, por isso que eles reúnem todos os municípios e as pessoas que vão usufruir dessa água. Eu acho bastante difícil a possibilidade da privatização dos recursos hídricos. A outorga é um instrumento de concessão de uso, mas ela pode ser retirada numa situação de escassez. Agora, é inegável que existe, na verdade, um mercado de águas e acontece com muita frequência em alguns locais. Existe mercado de água no Chile, existe mercado de água no Rio Grande do Sul. Os produtores rurais, eles trocam sacas de arroz por água do vizinho que fornece para poder fazer a irrigação. Então, ele é um mercado informal. Na verdade, ele não é legalizado propriamente, ele é praticado de maneira disfarçada. Mas também é bom lembrar que a água é considerada por muitos como o ouro do século XX. E há interesse, sim, sobre a água, e nesse processo onde você faz concessão dos serviços de tratamento de água, de esgoto para empresas, existem objetivos que às vezes são obscuros. O que eu quero dizer com isso? Algumas empresas, elas chegaram no Brasil e estão adotando esses sistemas, inclusive no Amazonas, onde você tem a bacia do Rio Amazonas. Então, nós podemos ver no futuro não mais a preocupação com petroleiros, mas com aqualeiros para transportar água da bacia do Amazonas para o Catar, para o Oriente Médio, onde um litro de água custa muito mais do que 1 litro de petróleo. Quer dizer, né? sem entrar em teoria da conspiração, mas isso é um perigo para a soberania brasileira, inclusive? Sim, eu diria que sim. Nós temos que preocupar com nossos recursos naturais, porque eles podem ficar em mãos de terceiros e a gente não sabe qual o destino que pode ser dado. Em relação a isso aí, existe uma notícia de que o aquífero Guarani já estaria sendo negociado até com empresas, grandes empresas multinacionais. Existe realmente essa vamos dizer, essa cobiça de grandes empresas em torno da nossa água de forma concreta, fora dessa questão da teoria da conspiração que o Enzo falou?
Professor, até explica para o nosso telespectador, em cima da resposta do Helder, o que é o aquífero Guarani, o que ele... É interessante. Certo. Nós temos as águas de superfícies e as águas de subsolo. Superfície é o rio. Superfície são os rios e no subsolo você tem a formação de aquíferos. Na verdade, todo esse conjunto de água ele participa do ciclo hidrológico, que a água acaba evaporando, precipita na forma de chuva, parte dela escoa e vai para dentro dos rios e parte infiltra no solo e do solo atinge o lençol freático e muitas vezes forma os aquíferos. A gente tem um grande aquífero Guarani, tem na Bacia da Amazônia também outro grande aquífero, e são águas muito interessantes, porque são águas que não estão contaminadas por enquanto, mas elas podem vir a ficar contaminadas dependendo do processo de exploração. É uma preocupação que tem que se ter. Na verdade, o Brasil tem uma tradição de não exercer a sua soberania de forma efetiva. Recentemente tem um projeto para ser sancionado pelo presidente sobre a possibilidade de venda de terra para estrangeiros, para empresas estrangeiras. Então nós podemos comprometer a nossa passagem para primeiro mundo, porque há muita gente interessada na Amazônia, não só na biodiversidade, mas também nos recursos minerais que estão no solo e nos recursos hídricos que estão no subsolo. Então nós temos que pensar o Brasil enquanto pátria, enquanto nação, não enquanto os portugueses que vieram aqui e sempre nos viram como uma nação para ser explorada. O escritor das Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano, muito bem diz que Portugal tinha vaca e a Espanha bebia o leite. Depois nós fomos para a Inglaterra, daí para os Estados Unidos e quem sabe a gente vai para a China, que seria o próximo império. Mas aí seria terrível para a China, não? Ele é um país muito poluente, não é? Para a China ou para nós? Para nós. Para a China seria muito interessante, pra porque nós. eles têm quase 2 bilhões de pessoas e estão precisando de área para produzir. Então o Brasil é a grande fazenda do mundo. Nossa indústria está minguando, o único setor que cresce é o setor agropecuário, enquanto o pessoal patenteia os produtos lá fora e nos devolve. Pois é, nesse momento de que o Brasil vive tantos problemas internos e de desmoralização também em nível internacional, a gente vê que o Brasil perdeu voz em quase tudo, né? Essa correlação complica mais ainda para a gente? Nós estamos regredindo, voltando a ser terceiro mundo no aspecto ambiental? Nós, com certeza, demos um passo atrás, né? Perder quase 10% do nosso PIB, enquanto os outros países estão crescendo 10%, isso nos fez reduzir 1/5. Eu tenho pena de meus estudantes, eu digo que na década de 80 nós tivemos a década perdida da nossa geração. Foi. Os estudantes de agora estão tendo a década perdida. O Brasil ele vai endividar até 2019 e retomar o crescimento apenas em 2020. Quer dizer, uma década que poderia estar crescendo, nós vamos ter que recuperar aquilo que a gente perdeu. Nós voltamos ao PIB de 2010. Agora, em relação à questão ambiental, o Brasil ainda é um país, em termos de legislação ambiental, me parece tem alguns avanços importantes, mas na prática ambiental a gente vê isso desde o comportamento simples de continuar ainda jogando lixo na rua, até as grandes corporações, como elas tratam o meio ambiente, como um país subdesenvolvido mesmo, né? Sim. Nós temos muitas legislações ambientais. A Lei 6938 de 81 da Política Nacional de Meio Ambiente estruturou... Mas são leis que não pegam, como se diz, né? Mas elas não têm efetividade muitas vezes. Esta é uma das leis. A Lei 6938 de 81 estabelece o zoneamento ecológico e econômico. Goiás ainda não implementou no Estado. Falta regulamentar. Justo. Na década de 90 nós tivemos, então, a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9433, de 97, depois a Lei de Crimes Ambientais, a Lei de Política Nacional de Educação Ambiental em 99, em 2000 nós tivemos a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em 2001 tivemos o Estatuto das Cidades, em 2007 nós tivemos a Lei da Política Nacional de Saneamento Básico, em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 2300, em 2012 o Código Florestal, e a gente vê que a legislação, muitas vezes, ela é modificada até para abarcar interesses de grupos que estão na Câmara ou no Senado com interesses próprios, né? Inclusive para muitas vezes legalizar. Foi o que aconteceu com o Código Florestal, que
No meu entender... Foi uma anistia, né? Foi uma anistia que foi concedida aos produtores rurais. Como engenheiro agrônomo, eu lamento isso, porque é uma preocupação com as futuras gerações. Não é só a redução das matas ciliares, mas também o legado que nós vamos ter no comprometimento dos recursos hídricos que são utilizados por esses mesmos produtores. Por falar em legado, professor, os Estados Unidos também não está protagonizando aí com a chegada do Trump ao governo, não está protagonizando também aí uma regressão? Certamente. O economista da Eurásia, ele disse que a hegemonia dos Estados Unidos ela seria perdida mais lentamente com a eleição da Hillary e mais acelerada com a eleição do Trump. Com esta visão do Trump, não só de sair do Acordo de Paris, mas também de sair do Acordo Transpacífico, os Estados Unidos se resumiram ao próprio quintal e estão perdendo a hegemonia global. Quem está ocupando esse espaço vai ser a China, que vai ser o novo império deste século, e a Europa se sentindo acuada justamente com a pressão russa e o afastamento dos americanos, vai ter que se apoiar na China. Talvez nós estejamos deslocando o eixo mundial para a Ásia neste momento, mais acelerado. Agora, isso não quer dizer que os Estados Unidos não vão voltar a assinar o Acordo de Paris. Eles vão ser, de certa forma, condicionados a voltar a assinar, porque as empresas e muitos dos americanos já estão, de certa forma, adotando práticas ambientais. E não tem como, no mundo globalizado, você ficar à margem disso. Quando a Alemanha, toda a Europa e a China já estão em estágio avançado no desenvolvimento de tecnologias limpas. Mesmo alguns setores da indústria norte-americana fazendo essa pressão, como fizeram, por exemplo, a do carvão. Sim, porque o carvão já não é uma energia para a nossa década e também não vai gerar os empregos que o Donald Trump pretende. Os empregos que são gerados nas energias limpas são em número maior e mais saudáveis, inclusive, para a sociedade. Professor, voltando aqui para o nosso quintal, saindo dessa questão macro, planetária, para Goiânia. Questão do aterro sanitário. Tem notícia que o nosso aterro sanitário já está com a capacidade quase esgotada. A gente estava até conversando antes da entrevista, né? Uma relação de que cada um de nós, o que a gente produz de lixo, a construção civil produz muito mais. Fala um pouco sobre essa questão dos aterros sanitários, não só de Goiânia, mas das cidades. A gente vê muito viajando pelo interior do estado, eu acho que em outros estados também. Na saída das cidades, as pessoas jogam lixo onde não há um tratamento. Isso é um problema sério também? Sim. Nós produzimos, em média, 1 quilo de lixo por dia. Cada cidadão. Cada cidadão. A gente fala lixo, mas, na verdade, o termo técnico seria resíduo sólido. As empresas chamam de resíduo sólido porque resíduo é a sobra, em matemática ainda divisível. E aí pode ser reaproveitado, e reaproveitado lembra recurso. Então, se a gente começar a pensar o lixo como um resíduo, a gente vai reciclar. Aquilo que não puder reciclar, a gente leva para o aterro sanitário, que é chamado rejeito na Lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mesmo assim, os aterros sanitários têm um custo muito grande. O custo da manutenção, da operação e também os perigos que ele oferece, porque ele vai gerar chorume, vai gerar gases e vai, obviamente, gerar a possibilidade de contaminação do solo. No caso de Goiânia, o aterro sanitário, ele cumpre um papel importante. Não são muitos municípios que têm aterro sanitário, porque ele acaba canalizando o efluente para as lagoas de estabilização. Existem queimadores do gás, mas que podia ter outro destino. O aterro sanitário de Goiânia hoje é o 3º emissor de gases da capital. Só perde para os veículos a diesel e os veículos a gasolina. E isso é uma preocupação que nós temos que ter, porque a nossa qualidade do ar ela não é das melhores, especialmente no período seco. E nós temos que evitar uma série de problemas de saúde à população. Porque o ar seco, você tem mais poluição, você aumenta os índices de infarto, AVC e problemas respiratórios para a população. Então, eu entendo que o aterro sanitário hoje já devia ter um sistema de coleta dos gases para aproveitar o metano, gerar energia e gerar crédito de carbono. Mas também tem outras preocupações associadas ao aterro. O aterro sanitário de Goiânia, ele não está separando os resíduos domiciliares, que são restos de comida. Hoje, os orgânicos, os produtos alimentares, eles representam 65% do lixo.
e poderíamos já ter uma usina de compostagem. Brasília tem uma usina de compostagem. Mas também é levado para o aterro sanitário resíduo de construção civil. Nós produzimos 2 quilos por habitante por dia de resíduo de construção civil. E estão sendo amontoados no aterro quando nós já deveríamos ter uma usina de reciclagem. Aliás, na própria lei está escrito, isso é obrigação do gerador. Então, professor, a gente está perdendo dinheiro das duas formas, pela não reciclagem e pelo acúmulo de lixo, de rejeitos e resíduos no aterro sanitário sem produção. Vamos deixar essa reflexão para o próximo bloco, nós estamos indo para o 4º e último bloco, aí eu gostaria que você fizesse a colocação de novo, porque é bem pertinente. Voltamos em instantes, então. O Roda de Entrevista de hoje fala de vida, fala de meio ambiente. O nosso convidado especial é o professor e ambientalista Antônio Pasqualito. Professor, o senhor trouxe algumas coisas para mostrar para a gente aqui, antes de retomar o assunto do bloco anterior. O que é isso? Bem, este aqui é um pó que é misturado com a tinta justamente para melhor refletir a luz solar. Então, ela é importante, principalmente numa região quente como a nossa, para tornar os ambientes mais agradáveis e evitar de ter que usar muitas vezes o ar-condicionado, né? Isso aqui é um pavimento feito de borracha. Ele pode ser usado como uma camada em pisos para evitar poluição sonora, justamente entre um apartamento e outro. Custava na faixa de R$12 o metro quadrado. Um apartamento de 100 metros quadrados, R$1.200. Evitaria que muitas construtoras tivessem processos judiciais por causa de conflito entre vizinhos. Questão de inteligência. Esse pó aqui, mas, por exemplo, explica de novo, eu posso ter ele na minha casa, como que é? Ou isso é dentro da construção? Não, ele é um pó produzido por uma empresa, ele é comercializado, tem que ser misturado justamente na tinta, ou a tinta já é comprada com esse pó. São pequenos grânulos que refletem a luz do sol. Ao refletir a luz do sol, diminui o calor da parede e com isso a casa fica mais fria. Quer dizer, o objetivo de mostrar esses dois experimentos é mostrar que tem gente pensando e produzindo soluções. Elas tecnologias ambientais, justamente. Isso dentro das universidades ou empresas particulares? Quem está produzindo esse conhecimento? Em ambos, né? Muito embora os doutores... Boa quantidade? Justo. Muito embora os doutores no Brasil estejam mais nas universidades, as pesquisas muitas vezes elas são feitas em associação com empresas, né? E as próprias empresas também, elas desenvolvem suas tecnologias e suas patentes. Helder, você estava com a reflexão no bloco anterior, aí tivemos que ir para o intervalo, vamos lá. Exatamente essa questão. A gente não tem como dissociar a questão ecológica da econômica, né? E quando a gente fala, por exemplo, em resíduo e não em lixo, a gente percebe que tem muito que poderia ser aproveitado e que vai parar no aterro sanitário inutilizado ao se misturar com outros rejeitos. Eu falo que a gente perde das duas formas, por ter um acúmulo lá e isso diminuir a vida útil do aterro, e também por não reutilizar e gerar empregos e gerar dinheiro, gerar renda com esse rejeito. O senhor pensa que realmente a gente tem desperdiçado muito dinheiro, muita renda nesse sentido? Desperdiçado muita renda por jogar fora muita coisa que poderia ser reaproveitada. Em resíduos sólidos a gente fala nos 3R ou nos 5R, 3Rs ou 5Rs também, né? Eu diria assim, primeiro de tudo a gente tem que repensar no tipo de produto que nós estamos comprando ou consumindo, para que não aumente essas embalagens. Depois você tem que reduzir, reutilizar e por fim reciclar. A própria Lei 12.305 ela estabelece o sistema de logística reversa e as cooperativas. Então nós temos que fazer a gestão dos recursos hídricos, agora já não é mais apenas o gerenciamento. E nessa política entram coisas importantes. Então, como o sistema de coleta seletiva ou o sistema de catatreco para reutilização, o estímulo à formação das cooperativas e também o fato de alteração recentemente da possibilidade da Saneago vir atuar na área de resíduos sólidos pode favorecer a formação de consórcios intermunicipais. Aí nós não vamos investir em cada município num aterro sanitário. Custa caro construir um aterro sanitário. Vários municípios podem se integrar e permitir então a redução de custos. Além disso, torno a ressaltar, resíduos de serviço de saúde e resíduos de construção civil é obrigação do gerador. Não cabe ao município pagar, porque isso é dinheiro
público que está sendo destinado para outro propósito, né? Justamente. Nós temos outras necessidades e outras prioridades. Afinal de contas, o Brasil é um país carente em saneamento básico. E nós temos uma carência grande, professor, que é justamente dizer à população que nós temos uma coleta seletiva, que nós temos um serviço de catatreco. Particularmente, eu nunca vi uma propaganda, né, contínua, dizendo à população, olha, uma vez por semana o caminhão passa na sua rua. Né? Isso quando, por exemplo, agora, né, vai fazer um mês, eu moro aqui no setor Urias Magalhães, e vai fazer um mês que o caminhão não passa. E isso é um prejuízo enorme. Né? Certamente, a sociedade ela não deseja interrupção daquilo que ela imagina ser uma prática contínua de um serviço. No momento que você interrompe, você inclusive retira hábitos da população. Né? Hábitos de separação que estão no próprio ambiente. Ou, muitas vezes, a população diz o seguinte, eu separo aqui dentro do caminhão, mistura tudo lá fora, porque aí não passa o caminhão da coleta seletiva, mistura. Então, como é que nós vamos construir uma sociedade sensível e consciente se o próprio poder público não dá o exemplo? Ou, muitas vezes, nesse intervalo de uma gestão para outra, a desculpa da falta de dinheiro para fechar o caixa, não se fornece os serviços essenciais para dar continuidade a esses programas. E aí uma coisa importante também você tocou, seria o processo de educação ambiental, porque a gente precisa trabalhar mais minutos ambientais na televisão. Este tipo, inclusive, de discussão que nós estamos fazendo aqui tem uma função estratégica, fundamental para que a sociedade se esclareça e possa se tornar sensível às causas ambientais. Afinal de contas, tem 3 coisas básicas para um ser humano sobreviver: água, ar e alimento. Os 3 estão contaminados. Eu acho que até nesse momento, né? Tá difícil de encontrar uma saída, né? Mas a gente precisa encontrar. Professor, outro aspecto, falamos agora há pouco de coleta seletiva. Quando eu vejo essas pessoas na rua, os catadores de lixo reciclável puxando aquele carrinho como um animal de tração, né? E muitos até com a família lá dentro. Uma coisa, assim, eu me sinto, como brasileiro, envergonhado em ver um cidadão ter que se submeter a isso para sobreviver. Não estava na hora dessas pessoas saírem das ruas e serem abraçadas pelo Estado? Acolhidas. Esses catadores são os verdadeiros agentes ambientais. Na verdade, a Lei 12.305 estabelece como uma política que esses catadores possam ser agrupados em cooperativas e continuar desempenhando o trabalho de reciclagem. Mas ainda se encontram alguns casos de catadores fazendo essa operação, e até mesmo com animais, o que é não saudável, nem para o animal e também para o catador. Pior ainda quando se encontra pessoas no aterro sanitário, buscando a própria alimentação, não propriamente no aterro sanitário, mas nos lixões ou naqueles aterros não controlados, onde as pessoas vão catar as coisas para se alimentar ou buscando restos de resíduo que podem ser reaproveitados. E isso requer política dos municípios. De novo, os municípios foram permitidos até 2018 para se adequarem à lei da política de resíduos sólidos, quando, na verdade, eles já deveriam estabelecer como prioridades de gestão. R$1 a menos que se investe em saneamento básico, se gasta R$5 em saúde. Então, nós precisamos fazer políticas preventivas se a gente quer melhor qualidade de vida para o nosso povo. O senhor falou em saneamento. Recentemente a gente fizeram um cálculo num programa de grande audiência aí na televisão brasileira a respeito do saldo da corrupção em termos através das décadas no Brasil. E uma das coisas que seria totalmente viabilizado no país inteiro seria exatamente o saneamento básico para todas as pessoas. Não é desestimulante a gente viver num país que poderia ter tanta riqueza? A gente falou de tanta coisa aqui, das águas, da questão da produção agrícola, estamos falando agora de saneamento, tudo isso poderia gerar riqueza para a gente. Isso não é cultural, não é uma coisa que a gente vai ter que dar um salto maior e talvez isso demore, seja um processo
como foi até hoje, secular também? A nossa geração vai ver algum retorno nisso, professor? Nós não podemos perder as esperanças. É claro que quando nós fomos colonizados, os portugueses vieram aqui para nos tomar o pau-brasil. Depois nós tivemos o ciclo justamente do ouro e depois do ouro o ciclo da carne vermelha, da proteína vermelha, né? Então que a gente está aí a cada dia percebendo isso. O processo de formação cultural no Brasil, ele veio imbuído justamente de se levar vantagem. E isso ficou arraigado na sociedade e nos próprios políticos que nós elegemos. Mas há sempre um viés de esperança. É claro que nesse percurso todo nós estamos perdendo muitos cérebros para outros países. Pessoas que desanimam e vão embora à busca de oportunidades melhores que não aparecem aqui no país, embora ele tenha uma riqueza de recursos naturais. Então, a última coisa que nós podemos tirar do povo é a esperança. Que a gente possa ter a esperança de ter um país melhor e que a gente possa chamar de nação. Porque nação é um conceito diferente de país. E aí é cultural, nação é identidade, é né? identidade, é cultura, é valor. Agora, saindo de nação para Estado. Professor, você falou várias leis que nós temos aí, parece que a gente tem um arcabouço legal, até interessante, né? Mas o Estado brasileiro, no sentido amplo, tá? As 3 esferas, os 3 poderes, etc. O Estado brasileiro, ele não é incompetente ao longo da história na sua capacidade de fiscalização, especificamente no aspecto ambiental? Sim. Sim, porque muitas vezes se cria dificuldades para se vender facilidades, né? Então a gente tem que fazer meia-culpa também em muitos órgãos ambientais, porque não é apenas legislação, mas muitas vezes esses órgãos ambientais são investigados por Ministério Público, eles têm em seu corpo alguns profissionais que se deixam corromper, e essa estrutura acontece em muitas atividades, em muitos empreendimentos. Eu não digo só nos órgãos ambientais, em órgãos de planejamento do município, onde prevalece o poder econômico, e o poder econômico muitas vezes ele acaba fazendo a gestão do município, do estado ou do próprio país. São os principais agentes e os principais canalizadores de leis que às vezes são feitas para se beneficiar. Eu costumo até dizer o seguinte, é importante que a gente conheça todas as leis, porque muitas delas escondem por detrás a justiça. Elas são feitas por grupos de interesse. Mas as leis da natureza, essa a gente não pode desobedecer. A lei da gravidade, a lei de conservação de massa, a primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica, nenhum político vai reverter. Com certeza elas vão permanecer e nos dar exemplo. Nem que seja por medida provisória, não consegue. Não consegue. Aí, Emerson. E, no caso, por exemplo, quando nós vemos grandes geleiras, né, sendo por conta desse momento que a gente vive aí já nas últimas décadas, do aquecimento, da mudança do clima, né, não vou nem falar de aquecimento global, mas da mudança do clima, foi o caminho que o nosso modelo de desenvolvimento escolheu, mas que agora está claro que ele precisa ser remodelado. Certo. Nós conseguimos, depois da Revolução Industrial, aumentar 1 grau de média da temperatura do planeta. E isso é muito. É muito. Se a gente pensar 1 grau... Mas não é pouco, não. A Revolução Industrial, século XIX, 1 grau não é pouco. O planeta ele tem o chamado steady state, que é o estado de equilíbrio. Seria como o nosso corpo, quando a gente acresce 1 grau, a gente tem uma febre medonha e o corpo tenta se restabelecer. Então a Terra está em febre. A Terra está em febre. E para ele buscar esse steady state, que seria o estado de equilíbrio, ele vai tentar dissipar essa energia de várias formas. Como ele vai dissipar essa energia? Por exemplo, os níveis dos oceanos, eles vão aumentar de volume, porque a água tem a maior densidade a 4 graus. Quando ela vai para gelo ou quando ela aumenta a temperatura, ela se expande. Então, naturalmente, nós estamos nivelando mais a superfície de terra com a superfície dos oceanos. É bom lembrar que a gente tem um movimento de rotação e translação em torno do Sol, o que nos possibilita a formação dos ventos. Então ela vai dissipar esse excesso de energia por tornados, maremotos, vulcões, a magma subindo pelas placas, emenda das placas tectônicas. Então, antes do fim planetário que se imagina, e isso é apocalíptico, inclusive, diz que nosso fim seria em fogo, né? Nós poderemos ter uma série de eventos catastróficos no mundo que vão se antecipar
e vão gerar custos maiores do que as guerras que nós temos hoje. Então, sabedoria é compreender a natureza e entender que nós somos apenas um elo dentro dessas cadeias alimentares e sem as outras espécies, nós somos varridos do planeta. O planeta pode até permanecer aí, a natureza nos elimina e outras espécies permanecem. Mas, com certeza, o ser humano está acelerando esse processo. O Acordo de Paris, ele tenta limitar a 1,5 grau, que já é muito. Se não se conseguir limitar, nós vamos chegar a 2100 com 2 graus a mais de temperatura no planeta. O que diz em relação a essa questão, fica aquela história de você parecer que quer tampar uma panela de pressão, né? O que o mundo tem feito, o Acordo de Paris é como se fosse um jeito de diminuir o fogo embaixo, desaquecer o planeta. Não vai adiantar depois tampar a panela. Eu tenho uma teoria, inclusive eu ensino para meus alunos que nós estamos acelerando o processo de explosão do planeta. Como tudo na vida é cíclico, quando a gente sobe, a gente reduz 0,6 graus a temperatura a cada 6 metros. Daqui para Nápoles é mais frio em Anápolis, daqui para Brasília é mais frio porque nós estamos em Goiânia a 750 metros de altitude, em Brasília estamos a 1000 metros de altitude. Daqui para Brasília 2 graus a menos de temperatura lá em Brasília. Mas quando a gente perfura o solo e começa a cavar para baixo, a cada 30 metros de profundidade a gente aumenta 1 grau. E a crosta da superfície, porque o núcleo é sólido, mas existe o magma em seu entorno, essa passagem do calor de baixo para cima, ela acontece, digamos, por condução, e a condução a gente compreende quando coloca a mão numa chaleira quente, acontece por convecção, que seria a água, então, levando esse calor para a superfície e devolvendo, e acontece por um terceiro fenômeno, que é a irradiação. As ondas dos raios solares atingem o planeta, são reirradiadas para a atmosfera, mas como a gente polui demais a atmosfera, o carbono e as próprias nuvens estão mantendo isso, provocando efeito estufa. Então, se nós aumentarmos em 2 graus a temperatura do planeta, fatalmente nós vamos ter um processo de pressão no interior. E essa pressão, num primeiro momento, seria dissipada pelos vulcões, pelas placas tectônicas, mas num segundo momento viria uma explosão planetária. Nós surgimos de uma grande explosão e nós voltaríamos a ter uma grande explosão e voaríamos como poeira cósmica. O jeito, então, é fugir para Marte, né? Bom, queria agradecer a participação do Helder Dias, jornalista do Jornal Opção. Muito obrigado por colaborar com a gente aqui, Helder. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição para discutir temas importantes. Emerson Kran, nosso colega aqui da TV Brasil Central. Terça-feira que vem, então, de volta o Conexão Ambiental. Se Deus quiser, tudo pronto e programado, vamos retornar. 7 da noite. Às 7 da noite. Professor Antônio Pascoaleto, muito obrigado. Agradeço a participação do senhor. O tempo está estourando. E que sirva de reflexão para todos nós esse programa de hoje, né? Para o nosso planeta não morrer. Obrigado, Helder. Obrigado, Emerson. Obrigado, Enzo, pela oportunidade e a TBC, obviamente, por abrir este espaço de conexão com a população. Obrigado, boa noite e voltamos na semana que vem.